disso. Eu quero falar de outro problema lá de Itaguaçu da Bahia. Eu faço isso lamentando, gente, porque alguém que é presidente do poder legislativo de um município central, ele usou de um meio no Zap para mandar uma mensagem que não é nada agradável, né? E atingindo ele generalizou todos os advogados, né, do Brasil inteiro. Então, nós ontem colocamos o áudio. Hoje nós não vamos colocar esse áudio, todo mundo já tem conhecimento. Ele mandou uma mensagem aqui pra gente, pedindo, inclusive, uma retratação, né? Eu quero ouvir só a retratação pra gente ouvir daqui a pouco o presidente da OAB que está aqui. Nós temos, além do presidente da OAB, está acompanhando o presidente. doutor Jacques Garafa está aqui, que é presidente da OAB Subseção Irecê, a doutora Leonélia Pereira, que é vice-presidente da OAB, e a doutora Luane, que é da Comissão da Mulher Advogada. E por que nós trouxemos aqui, e as pessoas vão entender, as mulheres? Porque ele supostamente teria direcionado a mensagem dele, dizendo que advogado era esse e aquilo outro, que eu não vou repetir, mas há uma mulher que é advogada. Então vamos ouvir a nota de retratação dele para poder a gente ouvir a OAB também. Nota de retratação pública. Eu, Antônio Ribeiro de Souza, mais conhecido por Tonho de Jonas, presidente da Câmara de Vereadores do município de Itaguaçu da Bahia, venho por meio desta esclarecer áudios divulgados no último domingo, no dia 6 de outubro de 2019, cujos termos foram proferidos no interior de uma discussão com o secretário municipal de transportes de Itaguaçu da Bahia, e a ele exclusivamente dirigidos. Ainda assim, reconheço que me expressei de forma totalmente errônea, indevida, e acabei deslustrando a honrosa classe da advocacia. Venho pedir por tais razões as minhas sinceras desculpas a todos os advogados e advogadas, e dizer que em um momento de desgoverno acabei pluralizando e proferindo ultrajes quanto às ofensas seriam dirigidas para uma pessoa não profissional de direito. Desta forma, me coloco à disposição da OAB, quaisquer pedidos de desculpas complementares. E quero deixar claro que a advocacia é de suma importância para a sociedade e que tenho muitos amigos advogados e uma filha que atualmente está cursando direito. Fui infeliz nas minhas palavras e peço perdão pelo infortúnio e pelos transtornos causados. Itaguaçu da Bahia, 8 de outubro de 2019. Respeitosamente, Antônio Ribeiro de Souza, presidente da Câmara de Vereadores do município de Itaguaçu da Bahia. Pronto, tá aí a nota de retratação do presidente. Presidente, nós esperávamos mais, né? O senhor viesse de viva voz falar aqui, pedir desculpa, procurasse a OAB, mas eu acho que ainda há tempo. Vamos conversar com o doutor Jackson Garafa, que é presidente da OAB, e a gente saber qual é a posição, o que é que a OAB deseja fazer em relação a este caso, né, Sandro? Sidney, inclusive ontem a Ordem dos Advogados do Brasil, da Subseção Irecê, emitiu uma nota de repúdio. Vamos ouvir aqui o doutor Jacques, que é presidente da OAB da Subseção Irecê, a doutora Leonélia Pereira. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo aqui à Rádio Líder mais uma vez. Obrigado, Sandro, cumprimento você, Sidney, Jailza, a minha vice-presidente, Leonélia Pereira, e Luane, que participa da Comissão da Mulher Advogada, todos os ouvintes, e um abraço fraterno para os advogados e advogadas da nossa subseção. Nós fomos realmente surpreendidos de forma negativa com esses áudios, e antes de mais nada, a gente queria, enquanto instituição, se solidarizar com a colega a quem foram dirigidas expressões injuriosas. A colega que estava no exercício da sua profissão no domingo, trabalhando no domingo, e aquelas expressões negativas, deprimentes, baixas, foram dirigidas para ela. E no calor da mensagem, o vereador estendeu a toda a classe dos advogados e advogadas, como Sidney bem pontuou, o alcance da líder, né? E essas mensagens instantâneas de WhatsApp já estão em toda a Bahia. Eu já recebi de colegas de Eunápolis questionando a nossa posição, de Itaberaba. Eunápolis já é quase extremo sul da Bahia, né? Então, para vocês
perceberem a repercussão extremamente negativa que isso ocasionou um mal-estar muito grande de forma institucional, mas especialmente com a colega, que a gente preserva nesse momento a identidade, a pedido dela, porque ela realmente está muito abalada com a situação, né? Muitas pessoas, especialmente em Itaguaçu, sabem quem é, sabe para quem foi dirigida, e ela nesse momento de reclusão, tentando preservar a sua imagem, pede sigilo com relação a dizer quem é a colega, e ela, antes que venha essa pergunta, a gente está dando todo o apoio institucional a ela. Teremos uma reunião enquanto diretoria e comissão da mulher advogada com a colega para acalmá-la, dizer das possibilidades que ela pode tomar como medida, um ato de desagravo público. O nosso presidente estadual, Fabrício, já tem conhecimento, está à inteira disposição, e ele disse, se for necessário, o desagravo será julgado rapidamente, né? Que é feito pelo Conselho Estadual da OAB em Salvador, e ele estaria aqui presente nesse ato. Mas isso é uma coisa que a gente ainda vai amadurecer. Eu quero ponderar também, após a nossa nota que Sandro divulgou, que ontem à tarde nós divulgamos, eu quero fazer uma ressalva, um acréscimo, que a OAB ontem à tarde, já no final da tarde, recebeu o pedido de desculpas oficialmente no e-mail institucional da OAB, devidamente assinado pelo vereador, e foi exatamente essa que Sidney nos passou agora, né? Então, inicialmente, aquela nota foi divulgada sem assinatura, né? E a nossa nota menciona isso, mas assim, esse ato que eu considero um ato de reconhecimento, de humildade, percebendo o grave erro que ele cometeu, eu quero mais uma vez pedir a ele, que certamente ele está ouvindo neste momento, que ele tenha, Sandro, Sidney, Jailza, a nobreza de pedir pessoalmente, olhando no olho da colega, desculpas. É isso que eu peço a ele nesse momento. A instituição está muito magoada, muitos colegas ligando, mandando mensagem nos grupos para que a OAB tome as medidas, todas as medidas cabíveis nesse caso, e nós estamos com calma, de forma serena, né? Nós não podemos rebater um fato tão grave como esse sem analisar todas as situações. Iremos, como diretoria, avaliar quais as eventuais medidas que podem ser tomadas, mas eu queria realmente que ele tivesse essa nobreza de que, já que ele reconheceu publicamente, ele vai e pessoalmente peça desculpa à nossa colega agravada. De qualquer forma, era impossível, diante da repercussão tão negativa que foi, a OAB ficar silente, ficar omissa e não vir à rádio onde foi divulgado o áudio, né? Para dizer da sua extrema insatisfação com aquilo que foi propagado. A gente sabe que a rádio até não divulgou todos os áudios, não é isso? Porque tem expressões que não são permitidas, né? Em uma rádio, você colocar para crianças, certamente, né? Pessoas que prezam pela urbanidade, pela educação, ouvir, né? Para que a sociedade entenda, porque tem uns que talvez não saibam o conteúdo é muito mais grave daquilo que foi passado aqui, né, Sidney? Então isso causou realmente muita repercussão junto à instituição, e dizer assim, que pessoalmente, né, enquanto advogado, né, eu não tenho mágoa, em virtude até da retratação do vereador, mas existe uma instituição que é muito maior que eu. Eu estou presidente, vou passar, e eu represento uma instituição infinitamente maior, e não poderia deixar de estar aqui rechaçando, dizendo que a advocacia é essencial para a cidadania, e quando qualquer pessoa ofende o advogado, uma advogada, de forma infundada, ele está ofendendo a cidadania. Nós somos representantes, os porta-vozes da cidadania. Quando a gente está trabalhando, a gente não está trabalhando para a Jaques, para a doutora Leonélia,
para a doutora Luane, para quem quer que seja. Nós estamos trabalhando para um cidadão, uma cidadã que confiou em nosso trabalho, nos contratou, e a partir dali você passa a exercer sua profissão. E o que mais me espanta, né, é que o próprio vereador confessa isso, que ele tem uma filha que vai ser advogada. Isso, e ele se direcionou, repito, a uma colega advogada, né? Então isso me causou maior espanto ainda, né? Com a imagem que o vereador tem, e que, diga-se de passagem, muitas autoridades têm, muitas, que desrespeitam cotidianamente, diariamente, o exercício profissional da advocacia. E por isso que é bom a gente estar aqui falando da importância da advocacia. Certamente, o vereador, para qualquer demanda judicial que ele porventura seja acionado ou queira acionar alguém, ele necessitará, de forma indispensável, não tem outra saída, de contratar um advogado e um advogado. Entender que ele está vereador, né? Perfeitamente. E o advogado não. de presidente da Câmara, de uma instituição. Ele está, e vai deixar de ser um dia. O advogado não, tem uma formação para toda a vida, né? É uma pessoa que cuida, inclusive, dos processos que certamente o político vai responder, né? Dificilmente um político não responde um processo, ele vai precisar de advogado, não é isso? É verdade. Deve lamentar essa situação aí, né? Então, a advocacia, ela tem um relevante papel social, de defesa dos direitos, né? E ontem, até no grupo da OAB, eu vi rapidamente uma discussão, né? Que agora ele precisaria de um advogado, né? E aí agora, quem vai ser o advogado do vereador? Eu digo a ele que nós temos uma missão, que nós não olhamos para o cliente com o lado pessoal, preconceituoso. E nós defendemos o direito de defesa até de quem não é, de quem é indefensável. Expressões usadas que ele utilizou de forma absolutamente incoerente, é indefensável do ponto de vista jurídico, vamos dizer assim. Mas a OAB defende o direito dele de se defender de uma eventual ação. Nós defendemos esse direito que ele tem. E que a OAB tem essa missão constitucional de fazer o contraditório, de rebater as acusações. Então, a OAB é um pilar do Estado democrático. Não existe Estado democrático sem a atuação da advocacia. E a própria Constituição Federal, ela nos dá uma relevância extraordinária na sociedade, que diz no artigo 133 da Constituição: o advogado é indispensável à administração da justiça. Ou seja, não pense que há justiça sem advogado ou advogada. Jamais haverá. Então é importante a gente estar aqui hoje rebatendo e trazendo à tona para toda a sociedade da importância da advocacia, né? A advocacia não poderia ficar calada diante de tamanha afronta à nossa instituição. E repito, afronta maior à colega que foi direcionada essas palavras. E nós estamos aqui hoje para, vamos dizer assim, desconstruir uma imagem que talvez alguém que compartilhe daquele conceito que ele traz nas mensagens, ficou até alegre, né? Publicamente, usando expressões que ofendem a instituição, o exercício profissional da advocacia. Eu quero dizer que nós não vamos nos abaixar a cabeça de forma nenhuma, e saber que nós estamos em pé de igualdade perante qualquer autoridade, que ele diz que a OAB, advogado, não serve para nada e outras coisas mais. Nós não temos hierarquia perante promotor de justiça, perante delegado, perante coordenador da Polícia Civil, perante magistrados. Nós somos tratados, é a lei que diz isso, não sou eu, em pé de igualdade, sem nenhuma hierarquia, submissão, e nós não deixaremos, evidentemente, de exercer nossa missão enquanto profissionais do direito. Vamos ouvir aqui a doutora Leonélia Pereira, que é vice-presidente da OAB, que faz parte da comissão da mulher advogada. Doutora, qual o seu sentimento em ouvir as palavras que o vereador, presidente da Câmara de Vereadores lá de Itaguaçu, proferiu para uma colega?
Boa tarde, Sandro. Boa tarde, J. Sidney. Boa tarde, Jailza. Boa tarde, meu presidente, doutor Jacques, Luana, e da Comissão da Mulher. Sandro, o sentimento é de revolta, né? E que é um sentimento compartilhado pelos nossos colegas. Nós somos hoje quase 500 advogados e advogadas na subseção de Irecê, e a repercussão foi extremamente negativa, não só aqui na nossa subseção, como o Jacques bem mencionou, nós temos recebido contatos de colegas de outras subseções muito distantes daqui, porque a repercussão negativa desses áudios foi imensa. Então, além de ter sido direcionada a ofender a nossa colega que atua em Itaguaçu da Bahia, vale dizer, inclusive, uma advogada que tem grandes serviços prestados àquela cidade e que tem muita, assim, dentro da sua atuação profissional, muito honrada, muito responsável, muito competente, ao tempo em que ofende essa colega, ofende a todos nós, quando estende essas palavras injuriosas, essas palavras de ofensa. Então, foi algo realmente muito danoso, que atinge a advocacia, que atinge a OAB de uma forma geral e atinge principalmente a nossa colega. Então, a gente fica muito triste de ver uma autoridade, representante, não só vereador, mas representante da Câmara como presidente da mesa diretora, se portar dessa maneira e ainda tendo uma filha que em breve poderá ser também uma colega nossa de profissão, estudando direito. Então, é algo realmente muito danoso. A gente reconhece o ato de pedido de desculpas. Recebemos ontem, após a publicação da nossa nota, como o presidente já mencionou, a nota também dele de retratação assinada, mas, como a nossa Constituição Federal diz, a retratação ela também tem que ser proporcional ao agravo. E o agravo ele foi grande e ele teve um alcance muito grande. Então, a gente não tem dimensão de quantas pessoas devem ter recebido esses áudios pelo aplicativo de mensagens instantâneas, ou quantas pessoas tenham escutado aqui quando foi executado na emissora de vocês. Então, a gente pede também, né, que ele peça desculpas pessoalmente à nossa colega, principalmente, que foi a pessoa mais atingida. Nós temos uma posição em relação à questão do desagravo, que é algo possível dentro dessa situação. Foi uma ofensa muito grave à colega. O que é o desagravo? E à advocacia. O que é o desagravo? Toda vez que ocorre um agravo, ou seja, uma ofensa grave a um advogado no exercício da sua profissão, ou violação das suas prerrogativas profissionais, esse fato gera a possibilidade de nós fazermos o encaminhamento dessa situação ao Conselho Seccional, que é formado por advogados de toda a Bahia, do qual o doutor Edivaldo faz parte hoje, como conselheiro também, daqui da nossa subseção, e o Conselho vai votar se de fato é necessário realizar esse desagravo, que é um ato público, onde toda a OAB vai participar, a diretoria estadual, nós enquanto subseções e todos os advogados que quiserem participar. É um ato aberto, que vai acontecer no local onde a ofensa aconteceu. Então, se houver essa possibilidade, que isso ainda será dialogado, porque não é uma decisão minha, não é uma decisão de Jacques, não é uma decisão de Luane, é uma decisão que será tomada conjuntamente da diretoria, da subseção, com a colega, que é a pessoa mais exposta, e até o momento ela nos pede, inclusive, que a gente não mencione, né, não a identifique, inclusive a nossa própria nota não identifica o nome da colega, e nós vamos dialogar com ela a respeito dessa possibilidade. Caso ela tenha interesse em que a gente promova o desagravo, nós iremos levar isso à discussão na nossa reunião de diretoria e poderemos encaminhar ao conselho. Mas isso só será feito se de fato for do interesse da colega, porque a gente sabe que, embora enquanto instituição nós tenhamos interesse em marcar a nossa posição na defesa das prerrogativas profissionais, ela que está na cidade, que é uma cidade pequena, nós sabemos o quanto essa exposição é muito maior quando nós moramos em cidades menores. Então a gente vai dialogar com muito cuidado, não temos interesse nenhum em causar constrangimento, em causar qualquer tipo de tumulto, de motim, nada disso, mas apenas defender a honra e a imagem da nossa profissão e da nossa colega que foi tão ofendida, e a todos nós, né, de forma extensa. Tá bom. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de estar falando? Não, eu me dou por satisfeito. Reafirmo o compromisso da entidade a combater qualquer violação das nossas prerrogativas, né? Especialmente em casos como esse, que a colega no domingo trabalhando, exercendo sua profissão, teve a sua honra, a sua dignidade afrontada, né? E causou grande repercussão, abalo emocional. Sinto pelas ligações que eu fiz com a colega que há um abalo emocional, que a gente sabe que
certamente será reparado com o tempo, né? Mas que a OAB está extremamente atenta, solidária a qualquer colega que sofra violações no exercício profissional, e dizer que a OAB está de portas abertas para ouvir a sociedade, ouvir clientes que porventura têm alguma reclamação da atividade da advocacia. Eu sou muito aberto e transparente com a nossa gestão. Nós não engavetamos absolutamente nada que chega na OAB. Dizer que qualquer insatisfação com relação à atuação profissional, a OAB está à disposição para receber qualquer demanda. E viva a advocacia! Sem advocacia, repito, não há justiça, né? Diretoria, né? Eu até pedi para não passar os áudios, que não é oportuno mais a gente repisar e passar por esse constrangimento, e agradecer realmente o espaço e desejar uma boa tarde a todos que estão ouvindo agora a Líder FM. Obrigado, doutor Jackson. Tudo de bom, e a toda a diretoria aí, a gente está aqui de braços abertos, né? Um espaço sempre disponível para todos vocês, tá bom? Obrigado. Gente, 1h mais 29, quer falar alguma coisa mais, doutora? Não, só agradecer a vocês Pronto. pelo espaço, Ah. E reiterar o nosso integral apoio à nossa colega que nesse momento passa por essa situação difícil, e repetir, né, alguma coisa importante que Jacques disse. Nós estamos aqui falando de uma situação que aconteceu com uma colega, mas o papel da OAB não se restringe à defesa das prerrogativas dos nossos colegas que integram os nossos quadros. Mais do que isso, a OAB é a Casa da Cidadania, e estamos abertos a toda a comunidade do território de Irecê. Temos 10 comissões trabalhando aqui na região, e várias situações são atendidas pela OAB, Comissão da Mulher, Comissão OAB vai à escola, Direito Previdenciário. Nós temos 10 comissões trabalhando, e muito mais no sentido de aproximar a OAB da sociedade do que necessariamente de estar fazendo um acompanhamento da nossa classe. Então, deixar muito claro isso, a importância que a Constituição Federal dá para a nossa profissão, e que a gente está aqui para defendê-la e assim defendendo também o exercício da cidadania. Então, muito obrigada a vocês. Obrigado, e uma boa doutora. tarde.